Alô, garotada do 5º ano. Estamos começando mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Elaine Souza e o assunto da nossa aula de hoje vai ser a Lua. Na aula passada, nós já falamos sobre alguns movimentos da Terra, nós já falamos sobre o movimento aparente do Sol. Você assistiu essa aula? Se você não assistiu, não tem problema, você pode acompanhá-la no YouTube. Mas hoje, para começar a nossa aula, eu trouxe um carinha bem legal. Você conhece esse carinha aqui? É o Buzz Lightyear. Então, o Buzz é um patrulheiro espacial e nada melhor do que ele para nos acompanhar até na Lua. Você está pronto? A nossa viagem já vai começar. Mas o Buzz tem uma fala legal, que ele fala assim, ao infinito... Esqueci. Você sabe como é a frase? Deixa eu lembrar. Ao infinito e... Ah, lembrei! Ao infinito e além! Então vamos começar a nossa aula. Acompanhe aí a primeira imagem. A Lua é o satélite natural da Terra. Isso significa que ela é um corpo celeste que orbita ao redor do nosso planeta. Esse movimento se chama revolução. Ela também faz o movimento de rotação girando ao redor do seu próprio eixo. Tem mais algumas características da Lua para a gente ver. A Lua é o único satélite natural da Terra. Ela é 4 vezes menor do que o nosso planeta. E não possui luz própria, ela é iluminada pelo Sol. Ao longo do ciclo lunar, a Lua muda seu aspecto visível para nós, que a observamos daqui da Terra. Então, nessa imagem, você pode ver as várias aparências da Lua quando nós a enxergamos aqui da Terra. Então, durante um ciclo lunar, que dura em mais ou menos 28 dias a um mês, nós percebemos várias aparências da Lua, conforme a nossa visibilidade, tá ok? Vamos continuando aqui. A aparência da Lua é chamada de fases. Conforme a Lua se desloca em torno da Terra durante aproximadamente um mês, ela apresenta 4 aspectos diferentes, que são as fases da Lua. De acordo com a luminosidade, a Lua pode ser classificada em cheia, minguante, nova ou crescente. Como você está observando aí na imagem, a Lua vai fazendo o seu movimento de rotação e revolução, e aí ela vai aparecendo de outra forma para a gente aqui na Terra. Esse fenômeno ocorre em razão do ângulo em que observamos a face da Lua iluminada pelo Sol. Você pode perceber os 3 movimentos da Lua: rotação, translação e revolução. Anota aí no seu caderno. Quando você for procurar no seu livro didático, esse assunto está lá. Então você já vai poder ler, fazer mais questões, se aprofundar no assunto, tá bom? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu essa expressão, o lado oculto da Lua? Será que dá medo essa frase? Vamos descobrir o que é isso, que expressão significa essa? O que significa essa expressão, o lado oculto da Lua? Vamos assistir mais um vídeo? Nesta animação você vai entender os movimentos que a Lua realiza. Também vai saber por que vemos sempre a mesma face do satélite. A Lua realiza 3 movimentos principais: a rotação em torno de seu próprio eixo, a revolução em torno da Terra e a translação em torno do Sol, junto com a Terra. Para dar uma volta ao redor do próprio eixo, a Lua demora 28 dias, e durante esse mesmo período, ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Se a Lua não fizesse a rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as suas faces. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fase da Lua. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradualmente. 7 dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a Lua cheia. A partir daí, a porção iluminada da Lua começa a diminuir, caracterizando a fase quarto minguante.
O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos mais nenhuma parte iluminada da Lua. A fase nova, quando outro ciclo recomeça. Viu só que bacana, gente? A Lua e a Terra ficam fazendo como se fosse um cabo de guerra. A força da gravidade da Terra não permite que a Lua se afaste muito. Volta aqui um pouquinho. Então, essa interação da gravidade entre esses dois corpos celestes é que fazem com que a gente só enxergue um lado da Lua, que é o lado que podemos ver, é o lado visível. O outro lado para nós fica oculto. Tudo bem? Entenderam aí? Anota essas informações. Agora, a gente vai falar sobre o fenômeno das marés. Como é que a Lua influencia o fenômeno das marés? Acompanhe aí na imagem. A maré é um dos fenômenos naturais mais conhecidos. Esse fenômeno ocorre em razão do movimento periódico de subida e descida do nível da água, produzindo dessa maneira as chamadas marés altas e marés baixas. Veja no primeiro exemplo dessa imagem aí. O vero-peso na maré baixa. Agora, em outro momento do dia, veja a segunda imagem, o vero-peso na maré alta. Olha só como acontece. Alaga tudo, né, gente? E vocês sabiam que foi Isaac Newton que, a partir da expressão da força gravitacional, deu a explicação para esse fenômeno natural? Aqui na nossa região de Belém é muito comum a gente perceber esse fenômeno da maré alta e da maré baixa. Quando você está na praia, a gente fica com aquela sensação que está enchendo, esvaziando, enchendo, esvaziando. E é a Lua que influencia a gente nesse fenômeno das marés, tudo bem? Vamos continuando a nossa aula. Agora, a gente vai ver um vídeo que explica em detalhes esse fenômeno das marés, tá bom? Acompanha mais um vídeo aí. Você já deve ter ouvido falar que a Lua é a causa das marés. Mas você sabe como isso acontece? O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade. A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra, atraindo seus objetos para seu centro gravitacional. Os oceanos são um corpo fluido, que acaba deformado pela gravidade lunar. Mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados em sua direção, formando bulbos nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor deste ponto, resultando nos bulbos do lado oposto. Os bulbos são resultado do acúmulo de água que é atraído em direção ao centro de gravidade lunar. Essas são as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta. Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Mas o Sol também participa do fenômeno. Apesar de ser muito mais massivo do que a Lua, a grande distância faz com que sua influência seja quase metade da influência lunar. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças gravitacionais se somam. O fenômeno é chamado de maré de Cizígia e é mais intenso do que o comum. As marés altas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. Mas quando se forma um ângulo reto entre a Lua e o Sol, seu efeito é o oposto, e a diferença entre a maré alta e a maré baixa fica menor. Que bacana esse vídeo, né? Agora você já sabe como ocorre o fenômeno das marés. E como nós já falamos bastante, agora é hora de fazer uma atividade. Vamos lá? Primeira questão. Como se chama o movimento que a Lua faz ao redor da Terra? Opção A, rotação. Opção B, translação. Opção C, revolução. O que você acha? Vamos lá, resposta? Muito bem, acertou quem marcou aí a revolução. Mais uma questão. Observe o calendário e responda. Letra A. Quantas fases da Lua podemos observar neste mês? Veja aí os símbolos. A lua cheia, a lua minguante, a lua nova, a lua crescente. Então, quantas fases? Muito bem, 4 fases. Segunda perguntinha aí, letra B.
Em que dia inicia a fase da lua cheia nesse calendário? Olha lá. A lua cheia inicia no dia 7. Muito bem. Agora chegou a nossa hora da revisão. Nós falamos que a Lua é o satélite natural da Terra. Também dissemos que ao longo do ciclo lunar, a Lua muda seu aspecto visível para nós, que a observamos daqui da Terra. Ela não possui luz própria, é iluminada pelo Sol. De acordo com a luminosidade, a Lua pode ser cheia, minguante, nova ou crescente. A Lua realiza os movimentos de translação, rotação e revolução. Nós utilizamos como referência esses livros e esses sites. Você pode estudar também pelo seu livro didático. E temos uma tarefinha para casa. Acompanhe aí. Faça um desenho bem bonito, representando as fases da Lua. Até a próxima aula e a gente vai se despedindo com o nosso carinha Buzz Lightyear. Ao infinito e além. Tchau, galera!